Muito boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Gislav Vitalino, sou jornalista e esse é o Ponto Extra, o podcast do Unisalles. Nessa noite, mais uma vez, vamos conversar aqui com pessoas muito especiais para nós, né, Carmen? Pessoas especialistas numa área que nos é muito cara, necessária e nos orientam todas as nossas ações sobre a educação inclusiva. E que fazem o Unisalles ser uma instituição Referência, né, nesse cuidado com as pessoas com deficiência. E nós vamos tratar aqui desse tema, né, um tema amplo, uma abordagem não só específica na área da educação, mas com uma abordagem social. Por isso nós temos aqui o professor Léo, né? Professor Leonardo Miglinas, professor aqui do curso de Educação Física, técnico da Seleção Brasileira Paralímpica de Natação, não é isso, Leonardo? Entre tantas outras titularidades, né, e tantas outras experiências que fazem essa carreira tão especial aí, não é isso, Leonardo? É um pouco disso, né? São muitas histórias, né? Há muito tempo trabalhando com pessoas com deficiência, na área da inclusão também, com esporte ali como, né, ponto central, mas desde o momento que eu assumi aqui em 2008 como professor do Unisalles, dentro do curso de licenciatura, a minha formação também foi muito nesse sentido de trabalhar a formação de professores na perspectiva da inclusão, né, na área escolar, principalmente, estamos aqui, né, para contribuir mais uma vez. Então, muito obrigado pelo convite, né, dessa vez ao lado da minha querida amiga Reginalva. A gente consegue fazer um trabalho aqui e vamos falar um pouco sobre esse assunto tão importante. Isso aí, completando a nossa mesa hoje, o currículo é extenso, qualquer coisa você me ajuda, tá bom, Reginalva? Tá bom. Ó, professora Reginalva Silva Soares, responsável aqui pelo nosso núcleo de educação inclusiva e pelo atendimento educacional especializado, tradutora e intérprete de Libras com especialização em ABA. Depois eu peço que você explique pra gente o que é ABA, que é um termo muito importante. Cursando a especialização em neuropsicopedagogia institucional e especialista em surdez também, não é isso, Reginalva? Isso. Prazer, professora Carmen. Léo, um prazer enorme, né? A gente está junto há alguns anos e é muito bom estar aqui nesse momento. Obrigada pelo convite. Só fazendo um adendo aí, uma correção. Quando você trouxe tradutor e intérprete de Libras, aí você trouxe especialista em ABA, parece que tá junto aí as coisas, né? Não. São coisas diferentes, São né? coisas diferentes. E explica pra gente o que é essa especialização em ABA. O que é ABA? ABA é a análise do comportamento aplicada para o transtorno do espectro autista. ABA é uma ciência, tá? Que você tanto trabalha com... O foco é a pessoa com TEA, autista, mas também você pode aplicar com outros transtornos, outras síndromes, tá? Mas a especialização em ABA é uma ciência para trabalhar com a pessoa autista, muito, muito interessante, uma especialização muito interessante e importante que eu senti a necessidade de ir buscar exatamente por tudo que a gente vai falar aqui hoje, né, Ai, que professora? legal. Que a gente vai Excelente. abordar Sejam esse todos tema. bem-vindos. Eu não posso deixar de apresentar, todos conhecemos, né? Minha companheira aqui da mesa, professora Carmen, reitora do Unisalles, não é isso, Carmen? Muito bom, boa noite a todos vocês. É muito bom estar aqui de novo, né, agora trazendo um tema que é assim de uma importância extrema, né, para todos nós educadores e para toda uma sociedade. E principalmente a gente precisa muito falar sobre a inclusão da pessoa com deficiência, porque o que existe? Um grande desconhecimento sobre isso. As pessoas não falham com as pessoas, em relação às pessoas com deficiência porque elas querem falhar. É por um desconhecimento. E nós, então, temos essa obrigação aqui de trazer esse tema, de falar sobre isso, de aprender sobre isso, né? Nós aqui passamos permanentemente aprendendo com pessoas como vocês, professores, né? Que nos trazem essa informação. Então, acho importante a gente pensar em termos assim amplos, né? Uma sociedade inteira, né? O processo, a gente, professor Léo vai nos ajudar bastante nisso, né, professor Léo? Contextualizando a questão da deficiência, da pessoa com deficiência no Brasil, né? A gente entender esse processo, entender como a gente conseguiu ir chegando em políticas públicas que hoje conseguem trabalhar e favorecer muito mais o acolhimento e a inclusão da pessoa com deficiência. Professor Léo, fala um pouquinho para a gente sobre esse contexto. Acho que para começar a conversa, né, acho que é importante a gente entender o que a gente percebe hoje dentro da sociedade
ela, na verdade, em tudo, né? Ela não é algo que veio pronto e acabado. Existe uma construção histórica aí. E todos os desafios, todos os problemas que a gente ainda enfrenta na área da inclusão, né? Que, na verdade, a inclusão é um conceito evolutivo de como se enxerga a pessoa com deficiência na sociedade. Então, para chegar nesse conceito, a gente precisa entender processos anteriores, né? E, né, quando a gente fala de inclusão, acho que também é importante contextualizar que a gente está falando de um grupo social que esteve fora das possibilidades, das oportunidades, né? Dentre esses se encontram outros grupos sociais que não fizeram parte, né, dessa construção normativa de como, né, uma sociedade patriarcal que tem toda uma construção histórica, onde a pessoa com deficiência é mais um desses grupos que ficaram à margem das oportunidades. E a gente tem, dentro desse período histórico, né, desde o entendimento do surgimento do homem na Terra, 4 momentos muito distintos, né? Um momento de total exclusão, de questões até contadas historicamente bem cruéis, né, relacionadas às pessoas com deficiência, né? A gente tem os primeiros registros ali na Grécia Antiga, onde dava-se o direito dos pais de ou colocarem seus filhos em cestos para serem abandonados em rios, né? Por conta de uma sociedade que não entendia a pessoa com deficiência, uma criança que nascia com deficiência, como alguém que pudesse fazer parte daquela sociedade. Passando pela Idade Média, que eu acho que foi o período mais cruel, talvez, porque dava-se o entendimento, né, por conta de um período bem característico teocentrista, né, de que as pessoas que nasciam com deficiência eram pessoas amaldiçoadas, né? Inclusive, relatos bem tristes, assim, de que essas crianças nasciam e, como exemplo para a sociedade, né, entendia-se que a mulher e a parteira, né, que dava à luz à criança eram pessoas com um demônio no corpo, enfim, amaldiçoadas, e para servir de exemplo, a criança, a parteira e a mãe eram colocadas em praça pública e queimadas vivas, para mostrar que aquilo não era, né, algo divino, né? Então, imagem e semelhança perfeita, né, de Deus, então teria que ser um ser perfeito, né, dentro desse conceito de perfeição que a gente sabe que não existe. Então, é um relato forte, mas para a gente entender que o que a gente vê hoje tem um reflexo desse tempo. Né, então, passando por esse período, coisa de 2, 3 séculos depois, é que ali na Europa, final do século XVIII, século XIX, começa a surgir alguns movimentos de entender a pessoa com deficiência como alguém que não podia ser mais morto, né? Que era alguém que a ciência começa a fazer ter uma importância significativa para a época, né? E começam a ter estudos que demonstravam que isso não era o correto, e aí você tem alguns momentos históricos, como, por exemplo, Napoleão tentando reverter a situação de soldados que ficavam com sequelas e eram vistos como heróis, né, para o país, né, nos períodos de guerra napoleônica, e colocam essas pessoas para serem tratadas em locais específicos de reabilitação, né? Isso chega no Brasil aí no final do século XIX, e tem os centros especializados que começam a tratar as pessoas com deficiência, né? O Instituto Benjamin Constant, Instituto de Surdos do Rio de Janeiro, muito vindo por conta da família imperial, que tinham pessoas com deficiência na família, são instituições que existem até hoje. E muito com essa ideia de que a pessoa com deficiência ela precisava ser tratada, ser curada, né, de uma possível doença que, na verdade, a gente entende que não é isso. E aí a gente sai desse modelo de séculos e séculos de total exclusão e começa a tratar essas pessoas dentro desses espaços especializados, que aqui fica mais fácil a gente entender como, por exemplo, as instituições como as Pestalozes, as APAES, né, que são espaços que começam a colocar essas pessoas dentro, né, de instituições para tratamento, para um cuidado ali, mas totalmente isolado da sociedade ainda. É um momento que a gente chama de segregação, né? Separa essas pessoas, na verdade elas não tinham nada, na verdade, né? Então hoje a gente faz uma análise um pouco crítica desses momentos, mas entendendo que para o momento aquilo era o que era possível, né? Então essas instituições até hoje cumprem um papel importante, mas dentro de um modelo que hoje ela já não cabe mais. Então essas instituições elas foram passando, né? A gente tinha um modelo médico de deficiência, de entender a pessoa com deficiência como alguém doente, né? Os termos, inclusive, da época, né? Os inválidos, até hoje a gente... fulano foi aposentado por invalidez. É um termo da década de 40, né? Era um termo que se usava para pessoa com deficiência, se chamava pessoa inválida,
né? E aí isso tudo tem um contexto histórico também. Então essa construção das terminologias, da história, né? E aí a gente passa por um momento no Brasil mais tardio, década de 70, década de 80, numa tentativa de fazer um modelo que eu acho que a gente ainda está dentro dele, tentando ir para o modelo de inclusão, que é o modelo que a gente chama de integração, né? As pessoas com deficiência, elas saem desses espaços especializados, começam a frequentar espaços comuns, né? Então, escolas dentro de um modelo de mainstream, né? Que é um modelo onde a criança era colocada na escola e fazia-se um teste. Ah, você tem uma capacidade intelectual de português para ficar na 4ª série. Então, ela ia para lá. Mas matemática não, você está no 1º ano. Essa criança ficava mudando de sala, não construía-se ali um entendimento de pertencimento dessa criança para a turma, e eu lembro disso. Eu lembro que eu estava ali, foi início da década de 80, eu estudava, chegava um menino que dava para ver. A gente não tinha essa perspectiva, nem o professor falava para a gente o que era uma criança com deficiência. Então a gente sabia que tinha alguma coisa estranha ali, a criança chegava, ficava ali, depois ela sumia, a gente não via mais essa pessoa, né? E depois isso acabou se transformando em outras políticas, né, de integração. Então, o que a gente vê hoje, né, os elevadores específicos para pessoas com deficiência, a lei de cotas, as pessoas com deficiência sendo colocadas em algumas funções dentro do mercado de trabalho, projetos que acontecem dentro de espaços comuns, como o projeto que eu coordeno lá no Álvares Cabral, né? A gente tem horários de atendimento só para pessoas com deficiência, então é um modelo de integração. Essa pessoa está lá dentro, mas ela é atendida de forma separada. A construção da ideia da inclusão, ela vem desse processo histórico, né, para que essa pessoa ela seja recebida, né? E aí eu acho que quando a gente fala recebido, eu acho que isso é o principal conceito que precisa ser tratado, né? O que difere a integração da inclusão, né? Às vezes eu pergunto isso nas salas, professor, mas no dicionário é praticamente a mesma coisa, né? A integração, a pessoa com deficiência, ela precisa se adequar a uma estrutura social que já existe, né? Que já está posta aí. Então, algumas adaptações são feitas, mas é ela que se adequa por conta de algumas leis que fazem com que elas tenham acesso. A inclusão é o contrário. É a sociedade que precisa se adequar, se capacitar, se entender todo esse processo histórico de muita falta, né, de acesso às coisas, e que isso foi construído por nós, pela sociedade que, né, pelas pessoas que não têm deficiência. Então, existe um momento agora a gente entender isso para que isso seja transformado. Então, a gente tem integração e inclusão sendo visto há, sei lá, 3, 4 décadas, e a gente tem um período gigantesco dentro da história de total exclusão e, no máximo, uma segregação, que era um atendimento separado. Essas pessoas não podiam conviver com as outras ainda, ou também. Então, para a gente reverter séculos e séculos de um modelo de total exclusão e a gente ter só 4, 5 décadas de um pensamento de que as pessoas com deficiência podem fazer parte da sociedade, eu acho que esse momento que a gente está agora é o momento mais importante, histórico, assim, porque é curto o espaço, né? A gente tem ali uma tentativa de 20 e poucos anos de transformar isso tudo num modelo de inclusão, que eu acho que vai demorar, infelizmente vai demorar um pouco mais, mas é importante a gente entender que existiu e continua existindo avanços significativos. Eu acho que é isso que a gente vai conversar hoje, né? O que teve de avanço, Exatamente, o que a gente pode evoluir. É muito, muito interessante. Obrigada pela contextualização, porque ela clareia muito das nossas práticas hoje. Eu comecei falando, né, exatamente a respeito de que, pelo desconhecimento, a gente erra. Sim. Né? Então, não quero usar a palavra ignorância, mas a gente ignora um comportamento. No sentido da palavra. Nesse sentido, né? Nesse sentido, é um desconhecimento de como agir. Eu lembro que quando eu comecei, acho que era na década de 90, a estudar e aprofundar um pouco mais como tratar essa questão dentro da universidade, fizemos um painel de formação de professores. Eu não estava aqui no Unisales ainda, né? Porque nós já vamos falar aqui no Unisales como é que a gente trabalha isso. E eu fui assim, fui me sentindo uma formiga, porque eu tive uma palestra de uma pessoa que fez com um audiovisual, ela apresentou vídeos, ela apresentou fotos, e ela falava, né? Nós tínhamos então ali um intérprete de Libras, e ela falava, ela pontuou muito a questão de não ter nenhuma
algo que impedisse, né, o Bigode, bigode, né? né, Articular bem. a articulação das palavras, e porque muitos surdos têm a leitura labial, né, então aquele cuidado de falar virado para aquele surdo, e ao mesmo tempo ele ia interpretando o vídeo, descrevendo a cena do vídeo, que qualquer cego poderia entender Sim. o que estava acontecendo. Audiodescrição. Audiodescrição. Exatamente. E também a gente não compreende que existem diferentes níveis das deficiências. Por exemplo, você tem um cego total, você tem um cego Parcial. Baixa visão. baixa visão. Né? Então, naquele momento, eu disse, bom, então, por exemplo, você vai conduzir um cego na rua. Como você conduz um cego? Para mim, dou o braço para ele e sai caminhando. Não, você tem que sair um passo na frente. Total desconhecimento. Então, eu fui me sentindo assim, uma formiga perto de todo aquele conhecimento que eu não tinha. Né? Fui aprendendo, importante aprender. É importante a gente trazer para o espaço universitário, que é um dos espaços de formação da sociedade, né? Não só. Aqui as empresas também precisam ter essa formação de acolhimento, de inclusão de pessoas com deficiência, até porque as leis evoluíram bastante, né, professor, como você está dizendo, Sim. e trazendo agora cotas, né, para a colocação das pessoas com deficiência nesse espaço. Agora, são muitas deficiências. E como a gente, então, vai ganhar conhecimento sobre cada uma delas? Por isso a professora Reginalva está aqui cheia das especializações, terminando mais uma agora, né, para nos ajudar nesse processo de conhecer, porque nós estamos numa universidade onde nós temos vários professores de áreas distintas e que também não tiveram uma formação para atender essa pessoa. Então, nós precisamos fazer muita formação de professor, né? Nesse sentido, de entender as diferentes deficiências que existem e como lidar com ela, aqui no caso de uma universidade, de um centro universitário, no sentido de como promover o processo de aprendizagem dessa pessoa, né? Nas empresas, a inclusão no meio do trabalho, como promover o desenvolvimento dessa pessoa e das competências dessa pessoa num ambiente de trabalho, né? Então, eu acho que a gente vive um momento de educação para toda uma sociedade, seja em que espaço for, para que essas políticas públicas que vêm acontecendo com muita propriedade, que elas cresçam e elas se ampliem para um acolhimento cada vez maior, para que a gente saia dessa fase de integração total e rapidamente para uma fase de inclusão total, onde a pessoa com deficiência se sinta absolutamente pertencendo de um espaço que é seu, né? Então, professora Reginalva, fala um pouquinho para nós sobre essas diferentes deficiências que a gente precisa lidar no dia a dia e conhecer. Um prazer enorme. Antes de iniciar respondendo sua pergunta, eu queria dizer que esse momento, para mim, eu estou muito emocionada. Eu já estou aqui na instituição, está indo para 10 anos agora, no início do ano, faz 10 anos que eu estou aqui. E ter esse momento é muito especial, né, Léo? Porque pela primeira vez a gente está vendo como a gestão desta instituição valoriza a pessoa com deficiência e quer dar visibilidade, e está dando visibilidade para essas pessoas, que eu acredito, Léo pode concordar comigo, Totalmente. que é a parte mais difícil, que aí entra respondendo sua pergunta. É muito difícil, inicialmente, eu diria, dar visibilidade. Só fazendo um breve resumo de como que eu cheguei nesse espaço, como que eu estou aqui, se a senhora me permitir, a senhora, olha eu, se você me permitir, Carmen. Eu vim para a instituição convidada para acompanhar uma aluna surda no curso de fisioterapia. Era a primeira surda que eu conhecia, que eu tinha ouvido falar, que estava num curso da área da saúde. Eu já com experiência na educação superior, acompanhando surdos onde? Sempre na pedagogia. Os surdos na pedagogia, era normal. Onde que a faculdade te convidou para ser intérprete? Você já sabe, pedagogia. Aí, de repente, eu recebo uma ligação dizendo que tem uma surda matriculada no curso de fisioterapia, que alguém tinha me indicado, até hoje eu não sei quem deu o meu número para a professora aqui me ligar. Enfim, eu falei, não vou. 10 anos atrás, o que acontece?
A língua de sinais é uma língua nova, a gente está aí, ela foi reconhecida em 2002, foi criada em 2002, reconhecida em 2005. Então, uma língua nova, não havia sinais específicos para a área da saúde, era muito desafio. E aí eu disse assim, não, eu não quero, eu não tenho disponibilidade, mas eu recebi 3 ligações, professora, foi muito insistente. Aí eu falei assim, puxa, eu acho que eu tenho o dever de ir lá, no mínimo, orientar essa instituição que está dando tanta importância e está com tanta preocupação com essa surda. Vim. Cheguei e expliquei para a professora que estava me entrevistando as razões que eu não queria aceitar. Aí ela, mas você não é formada na área? A pergunta foi essa, né? Você não é formada na área? Por que você não quer? Eu falei, professora, embora eu já tenha realmente eu estava esperando, eu tinha passado num concurso, estava esperando ser chamada, tinha essa questão, e eu falei com ela que era a questão da língua ser uma língua nova e que era muita responsabilidade. Eu assumi um compromisso de que eu não tinha certeza que eu tinha competência para aquilo. Eu conhecia a língua, mas era muito desafiador, porque eu ia ter que criar sinais simultaneamente. Enquanto eu estava ouvindo o professor, eu precisava criar aqueles sinais, que não existiam. E aí eu decidi que não, que eu achava que tentasse buscar outros profissionais que tivessem mais competência. Dei 4 números, falei assim, ligue para esses profissionais aqui, que eu assino embaixo, são muito bons. Mas aí eu expliquei também para ela as razões de uma contratação assim, enfim. Fui embora. Não, aí eu falei com ela assim, olha, como a gente está próximo do carnaval, eu vou fazer o seguinte, como não vai dar tempo você contratar uma pessoa em 24 horas, quando a gente voltar desse recesso, eu venho 2 dias ficar aqui na instituição, enquanto vocês têm o trâmite de contratação. E eu venho ficar aqui com a surda, porque eu vou acalmar, vou dizer que vocês estão no processo de contratação, e assim eu fiz. Quando eu cheguei, eu falei, quem vocês estão contratando? Ela disse, ninguém. A surda lá fora. Aí eu falei, o que eu vou falar para a surda? Ela falou assim, vai falar que é você que vai ficar, porque eu já conversei com o jurídico e não adianta, professora, é você que vai ficar aqui. E aí, professora, teve um outro desafio. Quando eu vou conversar com a surda, eu descubro que esta surda, que aí a gente vai entrar nessa questão da deficiência, de como tratar e como lidar cada caso. Lembra que você falou lá no início, Reginalva? É assim, você tem o cego, você tem o baixa visão, você tem níveis diferentes, você tem um TEA, você tem nível 1, nível 2, nível 3, não é só assim, transtorno do espectro autista. Pega aí, Léo, por favor, a receita do bolo que nós vamos fazer esse atendimento. Uma cartinha. Me dá aqui esse manual agora, que não tem. E aí, a área da surdez também não é diferente. E agora, quando eu chego, eu converso, vou mediar a surda e o coordenador, o professor João, que está aqui até hoje, eu começo a conversar com ela, aí eu virei para o professor João e falei assim, não é só o desafio de eu não ter sinais, de eu ter que criar sinais, de eu ter que, ali no processo simultâneo de aula, não, a surda não sabe língua de sinais. Mas ela fazia leitura labial? Aí o João fez assim, como ela não sabe a língua dela? João, mas você está conversando com ela. Porque eu conversei com ela, aí fui mediando. Ele falou, mas você está conversando com ela, como que ela não sabe língua de sinais? Eu falei, eu vou te explicar. O pouco que eu conversei com ela aqui, eu já descobri, já percebi que ela tem uma língua de sinais, sabe? Muito própria. Sabe quando você está aprendendo a falar? Uhum. Aquela língua ali só de uma conversação simples, mas a gente está numa academia, que nós vamos ter termos acadêmicos. E a gente pressupõe que a criança já passou por toda a fase de escolarização e que ela tem... Isso, né? Exatamente. Que é muito desafiador também para as escolas de ensino fundamental, ensino infantil, fazerem essa formação, né? A gente no ensino superior ainda tem essa facilidade de pegar a pessoa pronta, mais ou menos, para dar continuidade, né? Mas no ensino infantil... Exatamente. Uhum. Aí, então,
Eu falei, pronto, mais um desafio. Vamos para o primeiro dia de aula, anatomia com o professor Daros, né? E aí, novo para mim, novo para ela. Começo a interpretar a aula. Quando eu inicio a interpretação, assim, uns 20 minutos, eu percebi que ela só fazia assim. Aí, eu observando ela, eu falei, ela não está entendendo. Aí eu parei e perguntei, você está entendendo? Aí ela fez. Falei, vamos. Aí, professor, é a hora que a gente entra na questão do atendimento e das especificidades. Eu recebo um estudante na academia. E eu já tenho ali, eu já sei que ele tem ou um transtorno, ou uma síndrome, ou uma deficiência. Eu preciso conhecer este estudante. Não é só conhecer o transtorno, a síndrome, a deficiência. Exatamente, não. É importante, claro. Sim. A formação, né? E os estudos é importante. Mas conhecer a pessoa e olhar para ela. E olhar para ela diariamente. E entender o que ela está sentindo naquele momento, o que ela está absorvendo, se eu estou dentro, se eu acompanho dentro de sala de aula, eu preciso olhar para ela. Eu poderia pura e simplesmente interpretar, porque eu fui contratada para ser intérprete. Então, ok, vou fazer meu papel de intérprete. Não, para mim é bem mais que isso. Que aí entra na questão, como que eu cheguei aqui neste lugar de ocupar, ser responsável pelo núcleo de educação inclusiva? Porque talvez você está pensando, ela veio como intérprete, como é que ela está aqui como, né, responsável pelo núcleo de educação inclusiva? Esta inquietação que eu vejo que você tem, Carmen, e que me fascina e, sabe, que me deixa, assim, muito feliz de estar aqui na sua gestão. Falo assim, eu fico muito feliz porque eu vejo esta inquietação em você que eu tenho e que eu tive. Eu trabalhava, minha especialização e minha formação era a área da surdez, quando eu vim para cá. Não entendi absolutamente de nenhuma outra deficiência, só que eu trabalhava na prefeitura de Vitória e lá, pela primeira vez, eu me deparei com uma equipe multidisciplinar que trabalhava com todas as outras deficiências. Léo sabe que a prefeitura de Vitória já tem alguns anos, sim, né? Que tem escolas referência e que nessas escolas trabalham, hoje são 6 escolas, nessa época eram 9 escolas, trabalhavam com todas as deficiências. E aí o Núcleo de Educação Inclusiva, por uns 2 anos, ele ficou numa sala grande e que tinha divisões na sala, então tinha área da surdez, área só de atendimento do cego, área de múltiplas deficiências, e a nossa, da surdez, ficava a última. Então, eu passava dentro da sala, passava por todo mundo para chegar na minha. Curiosa que eu sou, eu comecei a observar os atendimentos e essas outras deficiências, e fui simplesmente observadora só, e fazendo meu trabalho na área da surdez. Só que eu também trabalhava no ensino superior. E eu comecei a ver, professora, lá no ensino superior, onde que estavam essas pessoas? Porque elas estavam lá no ensino fundamental e médio. Eu esperava vê-las lá, né? Porque vocês não vão crescer, sim, não vai avançar. Eu esperava vê-las lá. E os anos se passaram e eu não via aonde que estão essas pessoas que eu faço esses atendimentos e que eu vejo aqui. O surdo ainda assim, né? O surdo eu ainda via, mas as outras deficiências não. Quando eu cheguei aqui no Unisales, 3 dias que eu estava aqui, eu já apaixonei pelo lugar, por tudo, pela filosofia. E aí eu falei assim, vou lá na minha gestora, vou falar com ela que eu tenho uma ideia. Aí eu cheguei para ela e falei assim, professora, aí contei um pouco desse, né, fiz um resumo, contei um pouco do meu trabalho na prefeitura de Vitória e falei que eu já trabalhei em várias instituições e que não via pessoa com deficiência na instituição de ensino superior e que eu gostaria de trazer uma proposta para esta instituição
que era de fazer um atendimento educacional especializado, de buscar as pessoas com deficiência aqui dentro. Aí ela disse assim, mas a gente não tem. Eu falei, que tal você me deixar, eu lhe desafiar e dizer que elas estão aqui dentro, invisíveis, porque não é porque ele não queria fazer o atendimento, é porque é o que você falou. Desconhece. Você desconhece. Às vezes a própria pessoa com deficiência não te traz a demanda. Acontece muito isso. Ela não te traz, você não tem uma bola de cristal para saber que você tem uma pessoa com deficiência aqui dentro, se ela não trouxer para você. E aí ela ficou assim, eu falei, eu tenho um projeto assim, escrito, eu queria te mandar. Mandei para ela. Com 3 dias, era quarta, na sexta-feira eu cruzo com ela no corredor, ela falou assim, ó, seu projeto está aprovado, segunda-feira você pode vir, que sua hora agora é 40 horas que você vai executar o projeto, vou providenciar uma equipe para te ajudar. Assim nasce antes era Núcleo de Educação de Atendimento Educacional Especializado, agora com a gestão da professora Carmen, nós ampliamos, porque ficou maravilhoso, porque antes eu só fazia o atendimento educacional especializado, que é uma coisa e que é um público. Uhum. Hoje a gente tem Núcleo de Educação Inclusiva, abarcou todos, né? Então, se eu preciso do apoio psicopedagógico, temos. Inclusive, trabalho em conjunto, né? Conjunto. Núcleo de Educação Inclusiva, núcleo Dentro a gente tem e núcleo... também com o núcleo de inovação e aprendizagem, Isso, né? Todas as 3 núcleos. Então, você vê como a gente está aqui com uma base, profissionais espetaculares, E né? aprendendo ainda, né, Reginalva? Totalmente. Isso que o professor Léo trouxe é muito importante, porque a gente realmente está num momento de transição de um formato de integração. De desconstrução mesmo, É. né? Então, você vê que Léo trouxe aqui toda uma história e você vê que a ideia é, vamos desconstruir. E você não desconstrói conceitos assim, da noite para o dia. E por isso a formação de professores, para mim, é a base de todo esse trabalho, né? O professor Léo tem nos ajudado também muito nessas questões. Então, complementar uma coisa que acho que é importante, que a Reginalva falou, a gente está falando o tempo todo aqui pessoa com deficiência, e a terminologia é uma das coisas que as pessoas têm muitas dúvidas ainda, porque ao longo do tempo isso foi mudando rapidamente. Os livros, por exemplo, que a gente usa na instituição, esses dias os alunos estavam apresentando um trabalho, e para a época que o livro foi escrito, né, a terminologia que se usava era pessoa com necessidade especial, ou pessoa portadora PNE. de deficiência. Nossa, a sigla PNE foi por muito tempo nos né? todos os documentos Enfim, institucionais. Pessoa especial, pessoa com necessidades especiais, né? Eu cheguei a dar, olha só que louco isso, eu cheguei a dar no mesmo período, tinha mudado o currículo, e na ementa o nome da disciplina era a terminologia que se usava para a época, era pessoas com necessidades especiais. E mudou, a gente mudou a ementa e mudou o nome da disciplina e mudou para a educação física para pessoas com deficiência. E ela mudou de período, porque ela era dada no terceiro, ela era dada no 8º, foi para o 3º, e eu estava dando ela no 8º, com o nome de educação física para pessoas com necessidades especiais, e no 3º, no mesmo período, educação física para pessoas com deficiência. Olha que louco isso, né? E as pessoas ficam muito confusas. E o aluno fica, né? E aí, professor? Mas o que é importante nessa história? Primeiro, a Reginalva tocou num ponto super importante. Por que a gente usa a terminologia hoje pessoa com deficiência? Porque antes da deficiência vem uma pessoa. Uhum. E essa pessoa, ela é carregada de características que fazem dela única, como nós somos únicos, né? Eu vou pegar um exemplo, talvez que fique mais fácil da gente entender. A gente estava falando sobre autismo, que existem 3 níveis e tal. A síndrome de Down, que é uma síndrome, uma das síndromes, né, que são listadas inúmeras, mas que talvez a gente tenha mais visibilidade, assim, porque é característico, né, fisicamente a pessoa tem uma característica muito própria, mas a síndrome de Down não tem níveis, né? Ela nasce com uma disfunção ali de 3 cromossomos no par 21, né? Que hoje a gente, inclusive, tem mudado a terminologia, né, para T21, saindo da terminologia do Down, né? Que também outras coisas que reforçavam muito o estigma e o preconceito, né? O Langdon Down, que foi o cara que descobriu lá o erro genético, né? Ele deu um termo na época, vamos pensar na época, hoje é fácil criticar, mas para a época, né, que ele achava que as pessoas que nasciam com síndrome de Down tinham uma característica de fisionomia física do rosto, principalmente de pessoas que nasciam
uma parte do planeta chamado Mongólia, no país da Mongólia, né? A Mongólia, né, que é o país, e colocou essa característica como mongolismo, né, que é o nome que se dá às pessoas que nascem na Mongólia, né, o mongol ou mongolismo. Isso, para a época, né, assim, as pessoas que não tinham conhecimento ou tinham ainda muito preconceito associado a essas coisas, usavam essa terminologia como algo discriminatório, né, que você depreciava a pessoa em função dela ter uma deficiência intelectual. Isso foi mudado, né, assim, passaram a não usar mais porque você dava uma característica de uma deficiência a uma parte do mundo, ali, uma população, que foi algo que depois rapidamente mas foi tão forte isso, que aí na sala os meninos falam assim, nossa, até hoje o pessoal chama o outro de mongol, a gente não sabe por quê, né? E como se a característica dele ter uma deficiência, ter a síndrome de Down fosse algo ruim ou, né, depreciativo, né? Enfim, por todas as características. E o Down vem do sobrenome dele, só que começaram a pensar que as pessoas também, por desconhecimento, associam isso ao termo Down, que é para baixo, né? Baixo, Down. E aí começaram a pensar. Essa coisa da terminologia é uma coisa... porque não conhece a história, associa com aquilo que lhe compete no seu Exatamente, por falta seu repertório de informação. Né? Busca uma associação, Sim, né? Mas eu tô falando sobre a síndrome de Down porque a gente... acho que é comum isso acontecer, né? A gente não... Acho que o importante é isso, a gente informar. Mas uma pessoa que nasce com síndrome de Down, ela nasce com essa característica desse cromossomo, né, desse par, que são 3, na verdade, 21, e todos nós nascemos com 23 pares, com 46 cromossomos. A gente está falando de um par, né, dos 23. Então a gente tem 22 pares que dão todas as outras nossas características, de personalidade, de altura, de cor da pele, cor do olho, né? Enfim, a gente é constituído por isso. Soma-se isso a toda a construção social que a gente tem em função dos estímulos que a gente recebe na família, na escola, por onde passou. Então a gente vê pessoas com síndrome de Down que falam de maneira que a gente consegue entender. Provavelmente essa criança foi colocada no fono bem precocemente, os pais tiveram... A importância da família. Fundamental. Que também pode desconhecer, Sim, que também precisa aprender. Muito. Né? E aí eu tenho, por exemplo, vários alunos que sabem nadar muito bem os 4 estilos de nado, borboleta com síndrome de Down, que é algo muito difícil. E as pessoas acham que essa pessoa ela tem uma característica que faz dela ser a pessoa com síndrome de Down, como se ela fosse igual a todas as outras pessoas com síndrome de Down. E ela é completamente diferente. Então, isso que a Reginalda falou, eu acho que é muito importante, né? A gente precisa entender que, tudo bem, existe uma característica dela que a gente precisa adaptar, algumas questões que a gente precisa trabalhar considerando, a gente não vai desconsiderar aquilo que faz ela ser diferente, por isso a gente vai criar possibilidades de acesso a que ela tenha, né, a possibilidade de estudo, de trabalho adaptado, mas não faz dela a deficiência, né? Exato. Ele não é a deficiência, ele é uma pessoa que possui uma característica de deficiência, mas para que eu consiga entender quem é essa pessoa precisa conviver. Você precisa conhecer as necessidades dela também, né? Sem que ouvi-la. E ela precisa se colocar. exatamente, ela precisa pertencer né, aos espaços, ser ouvida, ser conhecida, e é só assim que se quebra esse preconceito. Para as pessoas falarem assim, caramba, né, ele é mais inteligente do que eu imaginava, ele consegue fazer mais coisas com a deficiência física do que eu imaginava. E esse convívio que faz isso acontecer, né? E aí eu acho que é fundamental, a gente estava conversando sobre isso naquele evento que teve, né, do Dia da Pessoa com Deficiência, né? A importância das leis e que elas sejam cumpridas, né? E que as pessoas consigam realmente fazer elas serem cumpridas de fato. Olha como é que as coisas se transformam a partir disso. Eu acho que no outro podcast aqui eu comentei que eu tive o prazer de fazer um intercâmbio nos Estados Unidos. E os Estados Unidos ele é reconhecido como um país... As pessoas que vêm de fora e não conhecem da área falam assim, nossa, como os Estados Unidos tem tantas pessoas com deficiência, né? Muito mais do que no Brasil. Eu falo, não. Né? Inclusive, acho que é bom fazer um parênteses aqui que saiu o último censo. Existe uma mudança grande até em função da metodologia que o censo é aplicado para pessoas com deficiência, mas chegou a perto de 9% da população. Nos outros estavam dando uma diferença, teve um erro metodológico no censo de 2010, mas isso corresponde a mais ou menos 25 milhões de pessoas no Brasil com deficiência.
né? Muita gente. E nos Estados Unidos tem menos, né? Normalmente tem bem menos disso, porque os países em desenvolvimento, por conta das questões mesmo que envolvem os problemas de saneamento básico, de saúde, nutrição, as pessoas, né, têm mais deficiência, né, do que os países desenvolvidos. Só que o que acontece? Nos Estados Unidos, eu tive o prazer de conversar com uma representante da Secretaria de Educação do estado de Illinois, né, em Chicago, e são questões muito básicas, assim. Ela fala assim, a escola tem que se adequar. Eles sabem qual é a lei de adequação. A gente tem aqui 2, 3 leis muito simples. Para todos os lugares, para os restaurantes, para os bares, para as escolas, para o trabalho. A porta precisa ter a dimensão certa, precisa ter a rampa, precisa ter o intérprete de Libras. Tudo isso é conhecido de toda a sociedade, de todos os empresários que têm os seus negócios. Se a gente descobre por denúncia alguma coisa que isso não está funcionando, ele sofre uma multa, que se não me engano, né, ela me falou na época coisa de, sei lá, $10 mil, uma multa de uma porta que está 1 centímetro, ele toma multa na hora, e ele tem um prazo ali de 30 dias para se adequar, e se ele não se adequa, ele sai preso, algemado. Isso começou a acontecer de fato nos Estados Unidos, e todos os lugares... Então, se ele sai preso, é considerado um crime. Sim, é um crime, é uma lei que você precisa cumprir, senão você... É um crime. E aí, existem grupos, né, que ficam ali fiscalizando, né, de pessoas como as entidades que a gente tem no Brasil, como os conselhos, que ficam em cima e fazem essas denúncias. E o que acontece? Todos esses lugares são adequados. Todos eles são, porque realmente a lei é cumprida. O que começou a acontecer nos Estados Unidos? Com todos os espaços adequados, o que aconteceu com as pessoas com deficiência? Começaram a ocupar esses espaços. Foram realmente incluídas. E aí, o que aconteceu? A sociedade começou a ver e falar, caramba, esse cara é muito bom. Que bom que ele está aqui trabalhando comigo. O outro fala assim, poxa, esse aluno na escola, ele faz uma diferença enorme, porque é muito bom ver a diversidade aqui dentro. Quanto que nossas crianças estão aprendendo, porque elas não vão chegar na rua mais e ver uma pessoa com deficiência e olhar como um coitado, porque ela vê que esse aluno talvez seja o melhor aluno da sala, pelas características que ele tem. Então a população começou a mudar a mentalidade e a lei fez com que as pessoas mudassem a forma de ver a pessoa com deficiência. E não existe outro caminho. A gente precisa, eu acho que, primeiro, fazer com que essas leis sejam cumpridas. Obviamente, a gente esperava que o bom senso dos empresários, das pessoas, falasse assim, poxa, eu quero que as pessoas vejam que eu sou uma empresa, que eu sou uma instituição de ensino superior que valoriza a diversidade. Para mim, é muito importante que os meus alunos que estejam aqui dentro convivam com a maior diversidade possível, porque o mundo tem que ser assim, né? Eles precisam olhar para a pessoa e respeitar, enfim. Isso vai começar dentro da educação, dentro da instituição. Os empresários que pensam dessa forma não precisam da lei para que seja cumprida, né? Infelizmente, a maioria precisa. E aqui eu tenho um orgulho enorme, como a Reginalva fala, assim, de saber que isso vem do pensamento do que isso significa para os nossos estudantes, para os professores. Isso enche a gente de orgulho. Mas, primeiro, a gente precisa realmente fazer com que essas leis no Brasil sejam cumpridas. Elas existem, né? As pessoas não sabem. Né? Se você chegar, por exemplo, antigamente só em locais públicos, mas se você chegar hoje num lugar privado, tipo estacionamento de supermercado ou de um shopping, se tiver um carro ocupando uma vaga dentro desse espaço privado, que não seja um carro com a plaquinha lá, o adesivo da pessoa com deficiência esteja ocupando essa vaga, você, como cidadão, você pode ligar para a polícia e denunciar. O carro sai de lá guinchado e paga uma multa. Olha que dá vontade da gente fazer isso mesmo. Mas tem que fazer. Mas a gente também se omite. Sim, mas a gente não sabe, às vezes, também, eu, como né? cidadã, por exemplo, cansei de ver isso. Fico super indignada e não tomo essa atitude. Até por desconhecimento da lei. Olha que você está me trazendo de conhecimento. Muito obrigada, Léo. Eu posso contar uma história que aconteceu aqui dentro? Que é muito engraçada. Acontece nas aulas. Ainda bem que eu acho que esse perfil de pessoa, ele acaba não se criando aqui dentro, porque a gente tem uma forma de pensar muito diferente. Eu sou a pessoa que olha toda vaga que tem uma deficiência, primeiro, assim, é automático. Eu bato o olho e vejo se esse carro tá com a placa lá. Enfim, né, de que ali é um espaço, né? Um parênteses. O autista também tem direito a essa vaga? Tem. Tem que ser. Tá.
Eu estava indo embora, isso tem muitos anos, acho que foi 2014, 15, na época que a instituição estava com um volume muito grande de alunos em função das políticas de fiéis e tal, né? E enfim, a gente estava com um estacionamento muito lotado. E eu estava indo embora com uma outra professora e vi um carro parado numa vaga para pessoa com deficiência. Essas vagas que ficam aqui embaixo, perto do elevador ali. Aí eu falei, professora, vamos ficar batendo um papo aqui, porque eu quero que essa pessoa chegue e eu vou conversar com ela sobre a importância dela não ocupar essa vaga. Porque já tinham alguns alunos com deficiência aqui que eu sabia que poderia estar precisando da vaga e não tinha. O pessoal parava o carro na rua, enfim, né? Aí passou um tempo, veio a pessoa. E ela chegou perto do carro, quando eu vi, não era uma aluna, era uma professora. Aí eu falei assim, professora, eu sei que o estacionamento está lotado, mas é porque eu trabalho nessa área e eu acho que é mais o intuito de te informar mesmo, assim. Se você puder, eu sei que a gente chega atrasado, que é uma correria, mas imagina uma pessoa com deficiência, um cadeirante, uma pessoa com muleta, né, com prótese, tendo que parar o carro na rua e andar esse tanto. Então, pode ser, assim, na próxima vez você com todo cuidado do mundo, né? Querendo matar ela, mas todo cuidado do mundo. E aí, ela respondeu assim, eu vou parar o carro aqui todas as vezes que eu quiser. Ninguém vai me falar nada comigo. Aí eu falei assim, não vai. E aí... Aí a coisa ficou quente. Aí eu falei, não, você não vai parar o carro aqui. A gente começou a discutir, ela pegou o carro, meio brava, mas assim, em nenhum momento ela falou, não, tudo bem, eu, né, tava realmente na correria, eu entendo, nada, assim, extremamente arrogante. E aí eu falei, ok. Eu cheguei no outro dia na sala dos professores, eu contei para todos os professores. Quem era, o que aconteceu, dei nome, CPF. Eu falei, ela vai passar uma vergonha que ela nunca passou na vida dela. Enfim, depois ela foi chamada... Não vai pelo amor, vai pela dor. Exatamente, ela foi chamada, acho que tomou uma advertência, não sei, e depois ela não ficou mais. Eu acho que é isso que eu falei, ela não tinha como estacionar. Talvez tivesse sido isso, mas eu sei que ela em fez outro ela lugar, passar né? uma vergonha. E aí, às vezes a gente parece ser o chato, né, que fica ali vigiando. Se a gente estava numa competição em Fortaleza e um carro tinha uma rampa, aí um carro estava esperando para estacionar. Aí eu falei para os cadeirantes, a gente vai ficar aqui até esse cara ir embora. Aí ele ficou ali insistindo, aí um cadeirante falou assim, você não tem vergonha na cara não? Você está vendo que a gente está aqui, você vai insistir de parar o carro aqui? Né? Eu acho que isso seria o papel, eu acho que da polícia, da lei, que realmente... Infelizmente, a gente percebe que, por exemplo, as rampas das ruas de Vitória, a Grande Vitória, que é onde a gente vive, a gente desconhece que tem rampa. Os carros param ali como se não houvesse nada, como se tivesse tudo certo. Normalizou isso. Por quê? Porque, infelizmente, eu acho que a polícia de trânsito, que deveria realmente botar uma multa pesada para aquela pessoa ali, né, não faz. E a gente, enquanto cidadão, a gente precisa ali fazer um papel que não seria nosso, né? E aí a gente tenta de forma que seja por uma conscientização, mas é muito difícil. Enfim. Mas no fim acaba sendo o nosso papel também, né? Também, Porque a gente isso, só consegue promover políticas públicas e leis se a gente agir também em conjunto, aqui né? dentro, É uma nos espaços, responsabilidade da né, ou sociedade, fora. de cada um, né? E aí eu volto a insistir na questão do conhecimento. Eu mesma aqui acabei de relatar o desconhecimento que eu tinha da possibilidade de fazer uma denúncia e chamar a polícia porque alguém eu não conhecia. Então, assim, a gente não tem o direito de não conhecer a lei, mas isso acontece mesmo. Sobre você tinha perguntado, acho que para a gente entender essas características das deficiências, né? A gente tem 4 grandes grupos aí, né? A gente tem a deficiência intelectual, a deficiência visual, a deficiência físico-motora e a deficiência auditiva, né? Dentro desses grupos, a gente tem várias subdivisões. E por a falta de conhecimento e de entender, por muito tempo, entender a pessoa com deficiência como sendo a deficiência, né? A gente coloca todo mundo no mesmo grupo, né? Como boa parte das pessoas, acho que acreditam ainda que o melhor seria pegar todas essas pessoas e colocar dentro de um espaço só delas, né? Como era no passado. Né? Eu coloquei meu filho numa escola que eu sabia que tinha uma perspectiva inclusiva, e eu fui chamado pelo professor, pelo diretor da escola, ele não sabia com que eu trabalhava, e aí eu descobri que ele estava fazendo essa reunião com todos os pais. Aí ele falou assim, não sei se o senhor sabe,
a gente aqui na escola tem um grupo grande de alunos com deficiência e tal, mas eu queria só que você soubesse que seu filho não vai ter prejuízo nenhum por conta dessas crianças aqui. Aí eu falei, nossa, que arrependimento de ter colocado ele aqui. Mas eu entendo até o papel dele, porque, infelizmente, muitos pais querem ouvir isso. Porque entendem que as crianças, que as pessoas com deficiência dentro dos espaços, elas atrapalham o desenvolvimento normal das coisas, né? E eu entendo justamente o contrário, né? Eu acho que essa diversidade faz com que meu filho Enriquece o aprendizado. cresça de maneira... É de uma riqueza tremenda para a nossa formação, nossa construção como ser humano. Gente, tem coisa mais importante do que a gente conseguir crescer sem preconceito, né? Tendo todos os tipos de pessoas vivendo no mesmo espaço, entendendo essas pessoas como ela mesma, né? Então, acho que o preconceito vem muito disso, né? Essa escola que tem uma característica muito única, que talvez seja fácil para o professor trabalhar, né? Quando você tem todos muito iguais ali. Exato. Uma das deficiências que tem muitas diferenças e que a gente está aprendendo sobre isso, até que você fale um pouquinho, é o autismo, né? O espectro autista, que tem vários níveis, tem diferenças, os focos que aquela pessoa com o autismo ela faz na vida, um que vai mais para a área da biologia, outro da matemática, outro da literatura, outro... Enfim, eles tem um hiperfoco numa área. Exato. E quando desenvolve aquele hiperfoco. Então, assim, eu acho extremamente desafiador o nosso papel de educação. Professora, né? De compreender cada uma. Nós fizemos, inclusive, uma formação de professores há uns 2 anos, logo que eu cheguei, né? Acho que foi. Não, nós já fizemos mais de mas teve uma formação em que a gente Você trouxe essa questão e eu disse, a gente precisa entender todos os níveis. Sim, como é que a gente vai entender todos os níveis? Como é que os professores... E também essa questão do laudo, né? Que muitos não trazem o laudo, então a gente não sabe... E aí a gente pode atender, não pode atender? É muito importante você falar sobre isso. É muito importante que a pessoa que tem a deficiência, se ela não tem um laudo, mas que ela nos traga... Inclusive as famílias que nos tragam a condição de conversar com os terapeutas que atendem, com os médicos que atendem, para que a gente possa fazer um trabalho cada vez melhor. Particularmente do autismo, eu quero voltar nesse ponto, esses diferentes níveis, como a gente consegue identificar e tratar essas questões para uma formação de aprendizagem, né? Você está... Olha que coisa interessante. Se ele faz um hiperfoco e você está num curso da área da saúde... Ok, ele está no hiperfoco correto. Isso. E se não? Aí, se não, como trabalhar essas questões? Isso. A gente já fez algumas experiências aqui, tá? Ao longo desses anos. Léo falou de uma coisa importante e que é de muita responsabilidade para nós. Quando você traz este aluno e a gente dá atenção para esse aluno, ou esse estudante que está na nossa instituição, a gente precisa pensar que ele está aqui dentro, ele está inserido, a gente também trabalha os outros alunos típicos, para aceitação. E isso é importante. Se você tem o estudante aqui numa sala de aula, que você tem típicos e atípicos, você trabalha o não preconceito, que é o que a gente tem buscado fazer aqui dentro do Unisales. Sensibilizar todos os alunos. Por quê? Porque essa história que a gente está repetindo aqui a todo momento, isso vem já de anos, e aí todos os estudantes, eles já trazem de casa já preparado. Olha o que o Léo falou da direção aí, da gestão de uma instituição de ensino, que quer preparar os pais. Olha, esse aluno aqui com deficiência o seu filho não vai ter contato com ele, não. Agora, você pensa, esta criança, se ela ouviu em casa também, né, de que, olha, esse não tenha contato com esse aluno, não tem. Então, isso reflete. É um trabalho com toda a sociedade. Então, você vê como é muito importante o que a gente está fazendo aqui, porque a gente está levando a informação, que esse podcast seja assistido pelos nossos estudantes, né? Vai ser, sim. Que a gente vai compartilhar com eles. Vamos compartilhar, para eles entenderem que a gente está falando de pessoas. Infelizmente, a gente tem que falar das deficiências, das síndromes, de tudo, porque a gente tem que falar, tem que trazer isso como visibilidade mesmo. É o momento de trazer para a luz.
Né? Isso, Realmente jogar luz sobre essa exatamente. questão, porque nós precisamos do conhecimento. Isso, que é o ponto primordial, conhecimento, tanto da nossa parte enquanto educadores. Exatamente. Né? Porque é a nossa responsabilidade, então a gente tem esse papel. Eu sempre falo, olha, o papel é nosso. Quando eu converso, faço uma reunião com professores, assim que eu tenho a informação de que aquele aluno está no curso de educação física, está no curso de fisioterapia, eu vou buscar coordenação e professores. Né? Para quê? Para informação. Sim. Né? Levar informação. Aí, de início, às vezes nem conheço o estudante ainda. O que a gente vai ter que fazer com esse estudante? Olha, a síndrome dele é TEA. Mas eu não sei ainda. A gente vai ter que conhecer esse estudante. Inicialmente, nós vamos ter cuidado de ver se esse estudante tem uma sensibilidade à luz, se ele tem sensibilidade a barulho, como a gente teve aqui um estudante que ela tem muita, tá com a gente ainda, curso de fisioterapia, tem muita sensibilidade com barulho. Então, o que nós fizemos, vamos conversar com a família, conversa com o estudante, vê se a família pode vir, como é essa relação com a família? Porque vamos dar sugestão para que ela compre um abafador? Ela pode comprar? A gente não sabe, né? Tem tudo isso. Pode comprar? Então, ela pode comprar. É uma forma de vamos melhorar. Ao invés de você chegar, eu marcava aqui um atendimento com ela 3h30 da tarde. Vamos mudar o horário, sabe por quê? A hora que ela chega, que as crianças do colégio... Estão no intervalo. Tem muito barulho. E aí eu descobri o quê? Só o fato dela atravessar para vir para o núcleo, ela desregulava. Por causa do barulho, porque ela tinha que atravessar. Então, a gente faz o quê? Vamos adaptar. Claro. Vamos mudar o horário. Ou chega 2 horas, ou chega 16 horas, né? Como que é melhor? Então, assim, são situações que a gente tem que olhar para o estudante. A gente tem outro estudante com TEA, que ele já teve inicialmente, até quando eu tive um retorno para cá, porque eu passei 3 anos afastada, quando eu voltei, esse estudante com TEA já estava. Então, eu pego ele, inicio o atendimento dele, ele estava num processo de melhora, mas ele me contou situações de que ele não se socializava, os relatórios eram que ele não falava muito. Então, eu falei, vamos entender, vamos conhecer esse estudante. Hoje, ele já fala assim, se eu falar assim, olha, vamos mudar o horário, você não vai sair não, né? Ele pensa que eu vou sair, você não vai sair não, né? Olha, você não pode sair. Então, assim, eu já estabelecemos uma relação, né? Um elo, de que ele se sente à vontade. E hoje ele já conversa e ele brinca e ainda fala assim, você não está esquecendo que eu sou TEA não, né? Por quê? Porque alguns, não todos, têm uma característica, pega tudo ao pé da letra. Então, não existe duplo sentido. Então, você precisa ter cuidado com a linguagem. Como você fala com ele. Porque qualquer coisa que você falar é aquilo. Não é igual a gente faz na fala uma nuance, não. Não dá para fazer isso com o TEA. Então, você tem que falar exatamente aquilo que é. A informação precisa ser direta, precisa ser clara para ele. E os professores precisam compreender isso para também fazer esse trabalho. E não só os professores, os colegas de classe, né? Exatamente. Nossa estudante, ela veio conversar comigo, já nos atendimentos, e ela disse para mim assim, o problema da sala de aula, na sala de aula, é que a professora usa uma pulseira e a pulseira tira a atenção dela, porque a pulseira fica balançando. Para a gente, se tiver a pulseira balançando, esse barulho não vai me incomodar. Para o TEA, desregula ele. Interessante, né? Então, você está vendo que são situações. Então, o que você precisa fazer? Ir buscar
essas informações e depois você levar essas informações para os professores. Sim. E o professor também tem a compreensão e colaborar. De não colaborar. fazer como essa professora do estacionamento. Ô, gente, ainda bem que não é isso mais nossa isso professora. Mas é pontual, né? É pontual. Nós temos professores muito parceiros aqui, né? Graças a Deus, Mas muito isso é uma parceiros. evolução mesmo social. Eu vejo que cada vez mais as pessoas precisam compreender que elas não estão aqui, não são um ser em si mesma, né? Todos nós somos seres que estamos com os outros, né? À disposição dos outros, compartilhando com os outros, né? Esse é o propósito. Aí vem uma Pensar questão, em servir, né? é o serviço, né? Isso é uma questão até muito mais da espiritualidade, mas que a espiritualidade cada vez está mais próxima da nossa fisicalidade, né? Então eu não consigo conceber uma educação, principalmente a gente está aqui numa instituição salesiana, é uma educação que não partilhe desses valores e esses princípios, né? Ou a gente entende que nós não somos únicos, e nós somos únicos sim numa essência, né? Mas nós somos um todo, né? E para sermos um todo, nós causamos efeito com as nossas ações nos outros. Pensando nessa questão histórica, né? Falando sobre o momento histórico que a gente está, né? A gente entende muito que essas mudanças acontecem de maneira geracional. A gente ainda tem uma geração de pais de pessoas com deficiência que cresceram num modelo de sociedade preconceituosa com a pessoa com deficiência. Então, eles não sabem ser tão claramente, assim, né, de maneira como a gente entende que deveria ser, pais dessas crianças ou professores dessas crianças ou de uma geração que ainda está presa numa construção da própria infância, social. E aí tu social aprender deles. mutualmente, de se desconstruir e a ser pai dessa Exatamente. pessoa. Então, provavelmente, o que a gente faz hoje aqui, de ter alunos com deficiência nas salas e isso ser algo que cria uma certa normalização dessa situação, vai fazer com que essa geração que gere outras crianças, né, enfim, né, que sejam pais de crianças com deficiência ou que virem professores de crianças com deficiência ou que sejam patrões ou colegas de trabalho de pessoas com deficiência, já vão conseguir evoluir muito em relação a essa geração de agora. Que eu acho que existe uma evolução, mas é muito mais complexa do que eu acredito que possa ser no futuro. Então, acho que é um processo mesmo. Olha como é que é engraçado isso, né? O fato de ter uma pessoa com deficiência dentro de um local de trabalho, né, ou numa empresa, ou dentro de um avião, ou dentro de um hotel, vai fazendo com que as pessoas também percebam que a sua individualidade precisa também ser reconhecida. E a gente tem visto um movimento muito grande de pessoas se entendendo e se aceitando com TDAH, né, com outra característica, ou até a gente tem descoberto pessoas, inclusive, que são autistas, que foram descobridas depois de uma certa idade, porque já passaram a entender que não é vergonha ele se entender a partir dessa característica, porque cada sujeito tem uma característica própria. Até pouco tempo atrás, até por conta da própria evolução, da Revolução Industrial, da questão de você deixar tudo muito eficiente, muito rápido, as pessoas estavam sendo guiadas para serem enquadradas dentro de um modelo de perfeição. Aí vem a história da inclusão da pessoa com deficiência e fala assim, como é que você vai trabalhar com perfeição, com essa perfeição que você acredita, entendendo que o mundo é diverso, né? Que essa pessoa ela cabe aqui para fazer, de repente, uma função, até de maneira eficiente, mas num tempo diferente, né? Eu contei isso, acho que no outro podcast, que é sempre bom lembrar, assim, eu gosto muito dessa história. Eu fui fazer uma entrevista do mestrado com um grupo de crianças e perguntei para o grupo de crianças se elas gostariam que os 2 alunos que eles tinham na turma com deficiência fizessem parte da turma deles. Todos falaram que sim. E aí uma que me chamou muita atenção, fui perguntar o motivo, a menina falou assim, porque por causa de fulano, a professora edita a matéria mais devagar e dá tempo de eu copiar também. E aí mostra isso, né? É uma criança que estaria invisível dentro daquele espaço, porque não demonstra uma deficiência de maneira radical, como você viu uma pessoa com deficiência, mas que precisava de um atendimento também com a característica dela. Então, ter as pessoas com deficiência, eu acho que faz a gente também olhar para cada sujeito com a sua característica, que a gente precisa respeitar. Porque cada um, né, tem a sua... Enfim, né, cresce com a gente está em um mundo que é diverso por essência. E aí a riqueza está justamente na diversidade. Né? O que importa, para mim, na formação humana, que eu acho que a gente preza aqui, é ter pessoas que pensam igual, que têm formas iguais e que, né, se a gente precisa entender um mundo cada vez mais diverso. Eu acho que essa preocupação com a inclusão, de discutir esse assunto, é justamente mostrar para os nossos alunos, mostrar para a sociedade que
A gente precisa construir no futuro próximo, se possível, esse respeito, esse entendimento que, poxa, que legal que eu tenho um futuro colega hoje, né, professor? E com deficiência no meu trabalho, na minha eu sala. falei ainda a gente mostrar o quanto essas pessoas são competentes, Sim, então. né? Muito. Quanto elas têm a agregar, quanto. É que só quem convive mesmo ali, que o professor, no meu caso, que faço um atendimento, a gente vê como são pessoas inteligentes, com muitas competências e que está aqui para aprender como todos os outros E é bom alunos. também, Reginaldo, assim, a gente desconstruir um pouco dessa coisa do estigma também, né? As pessoas, eu convivo, trabalho com pessoas com deficiência há muitos anos, há 25 anos, com todo tipo de pessoa, assim. Eu atendi, se eu estava tentando fazer uma conta, eu já trabalhei com mais de 3.000 pessoas com deficiência. Como eu disse, são pessoas. Não é porque é uma pessoa com deficiência que vai ser um cara deprimido, coitado, É isso. e muito inteligente, muito... Ou então, é Não! isso, é. Ele vai ser um chato que eu não vou querer estar perto. Ele vai ser um cara legal que eu vou querer que seja meu amigo. Ele vai Ou ser um não, cara né? inconveniente. Uma pessoa, como todos nós. Exatamente. E ele precisa entender que ele precisa ser tratado com essas características. Pô, tudo bem, quem quero que vá na minha casa Não fulano, somos fulano. assistencialistas, É. né? Exato. Nós não estamos Só que pensando para em eu conseguir descobrir assistencialismo. isso, eu preciso conviver. Eu preciso estar perto, até para desconstruir essa ideia de que, nossa, é o coitado, né? E É uma pessoa, é né? interessante essa tua fala, porque eu acho que eu expando ela para todas as outras questões de uma diversidade e que ao longo da sociedade, da construção social, ela também vem sofrendo muita opressão. Né? A gente tem todos os movimentos para desconstruir, não é só a questão da deficiência, a gente tem os movimentos das questões étnicas, das questões de gênero, várias questões que a sociedade vem trazendo à luz. Isso é muito importante. Né? Então, cada vez mais a gente entender o que é necessário, o respeito pelo outro, e para ter respeito pelo outro, precisa conhecer. É um caminho, acho que a gente precisa... eu vou fazer um resgate aqui, acho que os exemplos eles ajudam muito a gente a entender as coisas. A gente está falando de diversidade de uma forma geral, né? Há uns 5 anos atrás, passou uma matéria na TV, a pessoa com deficiência também passou por isso, passa por isso ainda, mas eu vou falar de outros 2 grupos. Nos Estados Unidos, 3 estados americanos estavam aprovando a lei, né, que infelizmente a gente tem passado por um momento de discussão de retrocesso, mas a lei que permitia que pessoas do mesmo sexo poderiam se casar. Isso tem uns 5 anos, os estados mais conservadores dos Estados Unidos ali. E aí a repórter estava fazendo uma matéria, fazendo um paralelo com uma outra questão desses mesmos 3 estados há 50 anos atrás. Ela falou assim, ó, esses mesmos 3 estados, exatamente 50 anos atrás, estavam aprovando uma lei que permitia que homens e mulheres negras e brancos pudessem se casar. Olha isso. Há 50 anos atrás. Que para a história é ontem, né? E aí ela falou uma coisa muito interessante. Ela falou assim, tomara que daqui a 50 anos, o mesmo absurdo que a gente acha hoje que homens e mulheres pretos e brancos não podiam se casar 50 anos atrás, tomara que daqui a 50 anos a gente também ache um absurdo que pessoas, por amor, que são do mesmo gênero, não poderiam se casar por uma lei, né? Então, isso é um processo realmente que não é da noite para o dia, que essa construção desse pensamento, né, desses absurdos, né? De a gente pensar assim, poxa, há 30 anos atrás, uma pessoa com deficiência não podia ir para a rua porque ela não conseguia atravessar uma calçada. Olha que absurdo que era nesse tempo, né? E esse tempo é hoje que a gente tenta evoluir. Então, acho que faz parte, é um caminho sem volta. Sim. Quem ainda pensa de maneira contrária vai ficar pelo caminho, não vai ser uma pessoa bem vista, eu acho que Vai espero que estacionar seja em outro isso. lugar. E que ela seja cada vez mais essa pessoa que não entende a importância da diversidade, que essa sim fique isolada, porque a gente precisa viver num mundo cada vez mais incluso, E talvez né, a mais gente tenha que ter um diverso. olhar também para essa pessoa, para ajudar ela Ajudar, a sair do sim. limbo, né? Trazer essa É o que pessoa a para a gente luz tenta também, fazer né? com muita luta. Pessoal, perfeito. Muito Temos bom. um episódio muito enriquecedor e conteúdo pra gente continuar falando por horas e horas, porque a gente sabe que eu mesmo Não me reservei esgota, hoje a né? ficar aqui aprendendo. Não porque esgota. Não, mas claro. é um assunto que não se esgota. Esse tempo a gente tem histórias aí para contar que dá para fazer 30 podcasts. Mas a gente tem um tempo limitado e eu queria agradecer a participação de vocês dois aqui hoje. Professora Carmen também. se quiser- Maravilhoso. se Eu alguma também coisa pra poderia ficar encerrar. aqui agora até amanhã. A gente segue conversando, porque é realmente um tema que instiga, que nos traz à luz problemas que são importantes para a sociedade, que a gente tem que participar disso. Estamos numa instituição de ensino superior e é aqui um local de discussão importante para que a gente realmente traga mudanças para a nossa sociedade, né? E temos pessoas maravilhosas aqui dentro, nossos professores queridos.
né, que estão sempre nos auxiliando nesse processo. Muito obrigada. Muito obrigada, Obrigada, professora, mais uma professora. vez. Privilégio. Obrigado. Obrigada. Obrigada mesmo. Obrigada, Léo. Obrigado a você, querido parceiro. Muitas E a coisas. você que nos assiste também, queria agradecer. Esperamos que esse tenha sido um momento proveitoso também para todos vocês. E esse foi mais um episódio do nosso Ponto Extra, o podcast do Unisales. E uma boa noite a todos. Boa noite. Boa noite.